Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A tensão explode na tela e o Galo se vê no centro de uma tempestade que ninguém poderia prever. O grito de atenção vem de fora, mas ecoa dentro do clube. Hernan Crespo solta o verbo e exige mudanças profundas no Atlético Mineiro. É uma voz inesperada que incendeia o noticiário e mexe diretamente com o âmago da torcida, num momento em que o Galo encontra-se numa encruzilhada no Campeonato Brasileiro de 2025. Por mais estranho que possa parecer, o nome de Crespo, ex-técnico do São Paulo e com bagagem internacional relevante, surge como crítico impiedoso de um projeto que ele não comanda. Esse outsider pressente que o clube vive uma engrenagem emperrada, que a era Cuca, ainda em exercício, enfrenta dificuldades que não ficam apenas na tabela, mas se espalham nos bastidores e no campo. O Atlético Mineiro ocupa, no Brasileirão 2025, a 11ª posição da Série A, fora da zona de classificação para Libertadores e ainda distante dos primeiros colocados. O elenco, potente nos nomes, encontra-se à deriva dentro de uma campanha irregular, que ainda não decolou como se esperava e que precisa desesperadamente de rumos. Crespo aproveita esse momento para disparar contra a complacência. Para ele, resistência à mudança e caminhos trilhados por tradição têm custado caro a ambição do clube. Sem meias palavras, ele fala em tomada de decisão equivocada, na ausência de correções rápidas e na falta de ajustes táticos que o campeonato exige. É uma crítica dura, na medida em que atinge diretamente o cerne da gestão técnica, sem poupar quem dirige ou quem opera dentro de campo. O técnico Cuca, figura reverenciada e ícone do clube, está no comando desde dezembro de 2024, mas Crespo sugere que sua continuidade depende de uma reviravolta que ainda não apareceu. O tom de Crespo não é leve, é um choque de realidade e um convite implícito ao Galo para reagir. Ele avisa que, caso a direção não acorde, a distância para o pelotão de frente só tende a crescer, e o custo dessa acomodação será medido em oportunidades perdidas. Num dos momentos mais contundentes da fala, ele chega a dizer que não basta manter o barco à tona, é preciso remar com inteligência e ousadia. A metáfora é clara e revela que ele enxerga no clube uma equipe que ainda não afundou, mas que já sentiu a água bater na barriga. Em paralelo, os números do torneio mostram um Atlético MG irregular, foi campeão mineiro novamente com a força de Hulk, artilheiro do Galo no século e peça-chave em títulos regionais. Mas o cenário nacional é outro, e a contrastante realidade pesa sobre os ombros de todos, desde a diretoria, passando por jogadores, até a comissão técnica. Cuca, cujas credenciais incluem conquistas históricas, vê sua trajetória nesse momento testada por críticas externas e ansiedade interna. A exigência de Crespo, embora externa, pode ressoar fortemente no ambiente interno, provocando reflexões e reações. O técnico, cuja volta ao clube foi celebrada no fim de 2024, agora precisa lidar com uma voz alheia que questiona o curso adotado. A crítica soa como bilhete anônimo, direto no peito, e com relevo. Esse primeiro round jornalístico deixa claro que o Atlético Mineiro atravessa crise de identidade esportiva, entre vitórias regionais e sobras no Nacional. Crespo, de fora, clamando por mais coragem. O Galo de Cuca segue obrigado a provar que ainda é capaz de transformar potencial em resultado de expressão. As palavras de Hernan Crespo não foram apenas duras. Foram estratégicas. O argentino, conhecido por sua leitura precisa do jogo e por sua sinceridade cortante, deixou claro que o Galo está preso a uma ideia que já não conversa com a nova realidade do futebol brasileiro. Para ele, o Atlético Mineiro precisa urgentemente abandonar o apego ao passado e assumir posturas mais modernas, principalmente no que diz respeito ao comando tático e à forma de explorar seu elenco, que é um dos mais caros do país. É como se Crespo tivesse apertado um botão vermelho. O Atlético, que investiu pesado em nomes como Paulinho, Aracho, Arana, Bataglia e o veterano Hulk, ainda não encontrou a harmonia necessária para transformar talento individual em coesão coletiva. E esse descompasso, segundo Crespo, é fruto de um modelo desgastado, que insiste em buscar soluções antigas para problemas novos. Dentro do clube, as declarações geraram incômodo. Fontes internas confirmaram que alguns membros da diretoria não gostaram do tom utilizado por Crespo, interpretando a crítica como uma tentativa de minar a estabilidade da comissão técnica comandada por Cuca.
No entanto, outros viram nas palavras do argentino uma oportunidade de reflexão, um alerta que talvez o próprio clube não estivesse disposto a enxergar. A torcida, sempre atenta e passional, se dividiu. Parte da massa aplaudiu Crespo por dizer o que muitos já comentavam nas arquibancadas e nas redes sociais. A outra parte saiu em defesa de Cuca, lembrando o currículo vitorioso do treinador e alegando que ele ainda tem crédito para conduzir uma virada de desempenho. Mas o ponto de inflexão já foi instalado, e a pressão subiu. O Atlético Mineiro, hoje, joga pressionado. Cada rodada passou a ser uma prova de fogo, e a margem para erros é mínima. O próximo confronto, contra o líder do campeonato, pode ser decisivo para definir se o projeto de 2025 ainda tem fôlego para reagir ou se será mais uma temporada marcada por promessas não cumpridas. No CT do Galo, o ambiente aparenta tensão. Jogadores mais experientes buscam blindar o elenco das críticas, enquanto os mais jovens sentem o impacto das palavras que vêm de fora. Ninguém esperava ser o alvo de Hernan Crespo, mas agora o clube se vê obrigado a dar respostas, dentro de campo. Cuca, experiente e acostumado com os holofotes e as cobranças, evitou rebater diretamente as críticas de Crespo. Em entrevista recente, adotou tom sereno, mais firme, dizendo que não se incomoda com vozes externas, mas que não permitirá que falem do grupo sem estarem dentro dele. Uma resposta elegante, mas carregada de firmeza. A estratégia do treinador agora é clara: unir o elenco contra um inimigo comum, nem que esse inimigo seja simbólico. Crespo, com sua crítica, ofereceu involuntariamente um elemento motivador. Mas se essa fagulha vai incendiar o espírito competitivo ou apenas reforçar a sensação de desgaste, só os próximos jogos dirão. Enquanto isso, os números seguem impiedosos. A campanha do Galo é marcada por empates frustrantes, derrotas em momentos cruciais e uma oscilação que impede o time de criar uma sequência positiva. O sistema defensivo, antes sólido, apresenta falhas recorrentes. O ataque, que já foi temido, hoje sofre para criar oportunidades claras. A crítica de Crespo foi tão tática quanto psicológica. Ele não apenas apontou erros técnicos, mas colocou o dedo na ferida da gestão emocional do time. E isso mexe com um clube que tem no orgulho uma de suas maiores marcas. O Galo, para muitos, está em dívida com sua história recente. Torcedores mais nostálgicos lembram com saudade da temporada de 2021, quando o Atlético foi campeão brasileiro com sobras. Aquela equipe tinha brilho, intensidade e uma confiança avassaladora. Hoje, o time parece uma sombra daquele elenco, e Crespo apenas verbalizou o que muitos já temiam admitir. Do lado de fora, rivais observam atentos. Crespo, embora não comande um time brasileiro neste momento, conhece o cenário e suas declarações servem também como recado a outros clubes: quem não evoluir, ficará para trás. E, no caso do Galo, o alerta veio acompanhado de um certo pesar, como se fosse uma crítica de quem ainda respeita a grandeza alvinegra. A relação entre Hernan Crespo e o Atlético Mineiro não é de hoje. Em 2021, ele enfrentou o Galo no comando do São Paulo e elogiou a estrutura do clube mineiro. Agora, vê com tristeza o que considera uma estagnação preocupante. O futebol exige atualização constante. E o Galo parece ter estacionado, disparou. Essa frase caiu como um soco no estômago da torcida. Por que não veio de um qualquer? Veio de um ex-atacante de renome mundial, campeão de Libertadores como técnico, e que conhece o peso da camisa alvinegra. Crespo sabe o que diz, e justamente por isso, suas palavras doem mais. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Dentro da MRV Arena, o eco das críticas de Hernan Crespo ainda reverbera. Os corredores que antes celebravam a construção de uma nova era agora respiram dúvidas e murmúrios. A cobrança por resultados imediatos se tornou uma espécie de mantra repetido por todos os lados, da arquibancada às reuniões internas do Conselho Deliberativo. O Atlético, pressionado por dentro e agora também por fora, está em xeque. As palavras do argentino também abriram uma nova frente de discussão na mídia esportiva.
Comentaristas se dividem entre os que veem nas declarações de Crespo uma crítica construtiva, que pode provocar o tão necessário choque de gestão, e os que consideram suas falas uma invasão desnecessária ao trabalho de outro profissional. Mas o ponto comum entre todos é a constatação de que o Galo precisa reagir. Em campo, os atletas sabem que qualquer tropeço pode servir de combustível para aumentar ainda mais a temperatura. Alguns, como Hulk e Arana, tentam chamar a responsabilidade. São os líderes técnicos e emocionais de um grupo que precisa, mais do que nunca, encontrar identidade e propósito dentro de uma temporada que começou ambiciosa e agora corre risco de ser esquecível. O torcedor, por sua vez, mantém a paixão, mas não esconde a frustração. A fé permanece, mas a paciência dá sinais de desgaste. As arquibancadas que já foram palco de celebrações épicas agora expressam desconfiança e ansiedade. A conexão com o time segue viva, mas exige reciprocidade dentro das quatro linhas. Hernan Crespo, mesmo de fora, conseguiu reacender uma chama no debate esportivo nacional. Sua crítica não foi apenas ao Galo, foi ao modelo de futebol que, segundo ele, já não se sustenta no cenário competitivo atual. Para o argentino, só sobreviverão aqueles que souberem se reinventar, tanto taticamente quanto em mentalidade. Cuca, ao que tudo indica, ainda conta com respaldo interno. Mas ninguém é intocável. O futebol brasileiro já provou que idolatria não é blindagem permanente. Se os resultados não vierem, a pressão que hoje é verbal pode virar institucional. E Crespo, ainda que sem querer, pode ter iniciado esse processo. Nos bastidores do Atlético, há quem diga que a entrevista de Crespo chegou como uma espécie de catalisador. Já se fala em mudanças, não necessariamente de comando, mas de postura. O clube, orgulhoso de sua história e estrutura, parece ter entendido que somente isso não basta. É preciso ação. É preciso coragem. A fala de Crespo trouxe à tona o debate sobre o legado recente do Galo. O bicampeonato mineiro consecutivo, a boa campanha na Copa do Brasil, os investimentos em estrutura e elenco, tudo isso, por si só, seria motivo de celebração. Mas a ausência de uma campanha sólida no Brasileirão mancha esse panorama. E para Crespo, isso é inadmissível. Ao longo da temporada, o Atlético já trocou peças, promoveu ajustes e buscou soluções. Mas nenhuma foi definitiva. O time ainda não encontrou a formação ideal, nem a estabilidade emocional necessária para encarar o campeonato de forma consistente. A oscilação continua sendo o maior adversário do clube. É nesse cenário que as palavras de Crespo ganham ainda mais força. Porque elas expõem aquilo que muitos dentro do clube evitam verbalizar, o medo de repetir temporadas medianas, o receio de desperdiçar mais um ano promissor e, principalmente, o incômodo com a sensação de que o Galo está abaixo do que poderia e deveria ser. Para os mais atentos, a crítica de Crespo serve como ponto de virada. Um alerta que, se bem aproveitado, pode impulsionar uma reação. Para os desavisados, é só mais uma provocação externa. Mas o tempo se encarregará de mostrar quem tinha razão. O que não se pode mais ignorar é que o Atlético vive um momento decisivo. Na mesa de Cuca, o desafio é enorme. Ele precisa reconquistar o vestiário, a torcida e, talvez, até a confiança da diretoria. Sua experiência é uma arma, mas até ela tem limites quando o desempenho não acompanha. Crespo, involuntariamente, o colocou diante do espelho, e agora o técnico precisa provar que ainda tem respostas. Nos treinos, a intensidade aumentou. O tom das conversas ficou mais sério. Os jogadores já entenderam que o momento é de recuperação moral, técnica e emocional. Ninguém quer ser lembrado como parte de um Galo que teve tudo para brilhar, mas tropeçou em suas próprias certezas. O orgulho está ferido, e a única cura possível vem com vitórias. A torcida, como sempre, estará lá. Vaiando, cobrando, aplaudindo, às vezes tudo no mesmo jogo. Porque torcer para o Galo é viver no limite da emoção. E, justamente por isso, é que as palavras de Hernan Crespo foram recebidas com tanta força. Porque tocaram onde mais dói, na alma apaixonada da massa. No fim das contas, Crespo pode até ter sido apenas o mensageiro. Mas o conteúdo da mensagem é claro: o Galo precisa despertar.
E precisa ser agora. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.